num mundo de luxo e aparências, Ricardo, um bilionário que sempre evitou compromissos, se vê diante de um desafio inesperado. Ele precisa se casar em apenas 9 dias para herdar a fortuna de sua avó. Sem tempo para encontrar a noiva perfeita, ele cruza o caminho de Helena, uma garçonete esperta e independente, e lhe propõe um casamento de conveniência. O que parecia ser apenas um acordo logo se transforma em uma aventura cheia de reviravoltas. Entre uma lua de mel turbulenta e a necessidade de convencer a todos de que seu amor é real, Ricardo e Helena embarcam em uma jornada que pode mudar suas vidas para sempre. Mas antes de começarmos essa história incrível, te convido a se inscrever no canal. Isso me motiva a continuar criando histórias emocionantes para você. E não esqueça de deixar seu like. Assim, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história. Vou adorar saber. Agora, imagine Ricardo, um bilionário dono de um império empresarial, vivendo no mais alto nível de conforto e liberdade. Carros esportivos, mansões luxuosas, viagens em jatos particulares, a vida com que muitos sonham. Ele podia ter tudo que o dinheiro comprava, mas havia algo que ele valorizava acima de tudo: sua independência. Compromisso? Nem pensar. Ricardo era o tipo de homem que fugia de qualquer amarra. Preferia aproveitar a companhia de mulheres deslumbrantes e a emoção de fechar grandes negócios. Mas o destino, ou melhor, sua avó, tinha outros planos. Dona Ofélia, uma matriarca de personalidade forte e convicções inabaláveis, deixou uma grande surpresa em seu testamento. Para herdar a fortuna da família, Ricardo teria que se casar em apenas 9 dias. Isso mesmo, você ouviu certo. 9 dias. Depois de sua morte, Dona Ofélia queria ensinar ao neto uma última lição sobre a importância do amor e da família. A notícia caiu como uma bomba para Ricardo. Casar em menos de 10 dias? Impossível. Era como pedir para um peixe subir em uma árvore. Mas o testamento de Dona Ofélia era definitivo, e o advogado da família deixou isso bem claro. Agora, Ricardo estava diante de uma escolha difícil: abrir mão de sua liberdade e se casar às pressas ou perder tudo o que já teve. O tempo corria, e a pressão só aumentava a cada segundo. Ele sabia que precisava agir rápido, mas como encontrar uma noiva em tempo recorde? Um casamento arranjado com uma socialite em busca de status? Um acordo frio e calculado com uma desconhecida? Nenhuma das opções parecia atraente para alguém que sempre fugiu de relacionamentos sérios. Enquanto tentava encontrar uma solução, Ricardo se lembrou das palavras de sua avó: "Você não encontra o amor verdadeiro, ele encontra você." Seria possível encontrar o amor em apenas 9 dias? Ou isso era uma missão impossível, mesmo para um bilionário como ele? Bom, meu caro ouvinte, só o tempo dirá. 9 dias. Esse era o prazo que Ricardo tinha para resolver seu problema. 9 dias para encontrar uma mulher disposta a se casar com um completo estranho e embarcar em uma farsa que mudaria suas vidas para sempre. Parecia impossível, mas Ricardo nunca foi de desistir fácil. Primeiro, ele pensou nas opções mais óbvias: um anúncio discreto em um jornal de elite, uma visita a uma agência de casamentos exclusivos ou até mesmo pedir ajuda para sua assistente pessoal, Ana, que sempre tinha um truque na manga. Mas todas essas alternativas tinham seus desafios. Como encontrar alguém confiável, discreto e disposto a encarar essa loucura em tão pouco tempo? Foi então que Ricardo teve uma ideia ousada: contratar uma esposa de conveniência. Sim, alguém que topasse se casar com ele por um tempo determinado, apenas para cumprir os requisitos do testamento e garantir a herança. Em troca, essa mulher receberia uma compensação financeira generosa. Parecia a solução perfeita, um acordo vantajoso para os dois lados, sem envolvimento emocional. Mas onde encontrar a pessoa certa para esse papel? Ricardo imaginou que teria que recorrer a serviços discretos, lugares onde a confidencialidade era a regra principal. Ele começou sua busca online, navegando pelos cantos mais reservados da internet, onde todo tipo de desejo podia ser realizado sem deixar rastros. Foi então que, em meio a sites e fóruns pouco convencionais, um anúncio chamou sua atenção. Atriz disponível para vários trabalhos. Total descrição. Essa podia ser a solução perfeita para seus problemas. Uma atriz saberia interpretar o papel de esposa com perfeição, convencendo a todos com sua atuação. Sem pensar duas vezes, Ricardo decidiu entrar em contato com o anunciante e marcou uma reunião em um local discreto para discutir os termos do acordo.
O que ele não sabia era que essa reunião o levaria até uma garçonete esperta e independente, alguém que mudaria sua vida de um jeito que ele jamais poderia imaginar. No meio do caos de sua busca por uma noiva de aluguel, Ricardo sentiu que precisava de uma pausa para clarear a mente. Ele precisava de um café forte e amargo, tão intenso quanto seus pensamentos. Ligou para Ana, sua assistente, e pediu que reservasse uma mesa em um café discreto, longe dos olhares curiosos da imprensa e dos paparazzi. Ao chegar, encontrou um charmoso café com mesas ao ar livre e um ar boêmio. Foi conduzido até um canto reservado, perfeito para observar o movimento sem ser notado. Enquanto esperava seu pedido, seus olhos se fixaram em uma garçonete que trabalhava com uma energia contagiante. Ela se movia com graça e leveza, sorrindo para os clientes e anotando os pedidos com uma caneta que parecia dançar em suas mãos. Helena. Ela era a personificação da alegria e vitalidade. Seu cabelo castanho estava preso em um coque despretensioso, com algumas mechas caindo sobre seu rosto delicado. Seus olhos cor-de-mel brilhavam com uma luz especial, iluminando tudo ao seu redor. Ricardo se viu inexplicavelmente atraído por sua presença. Uma centelha de curiosidade se acendeu dentro dele. Quando Helena se aproximou para anotar seu pedido, ele sentiu um leve nervosismo, algo raro para alguém tão confiante como ele. Um expresso, por favor. Sua voz saiu um pouco mais baixa do que o normal. Helena sorriu e anotou o pedido. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou, seus olhos encontrando os dele por um breve instante. Naquele momento, uma ideia ousada e completamente absurda tomou conta de Ricardo. E se ele pedisse a essa garçonete, uma completa desconhecida, para se casar com ele? Era loucura, mas havia algo na energia de Helena. Algo em Helena fez Ricardo acreditar que ela poderia ser a pessoa certa para essa loucura. Respirando fundo, ele tomou coragem e lançou sua proposta inusitada. Senhorita, me desculpe pela abordagem direta, mas preciso me casar em 9 dias, e estou disposto a pagar muito bem para que você finja ser minha esposa. A reação de Helena foi um misto de surpresa, incredulidade e uma pitada de diversão. Ela olhou para Ricardo como se ele fosse maluco, mas algo em seus olhos mostrava que, no mínimo, estava curiosa para ouvir o resto da história. A proposta pairava no ar, como um balão prestes a escapar. Helena, ainda segurando a xícara de café, encarou o homem à sua frente, tentando processar aquela avalanche de informações. Casar com um desconhecido em 9 dias? Era uma loucura, mas os olhos dele transmitiam uma sinceridade inesperada. Sua mente começou a trabalhar rápido. De um lado, a oferta era tentadora, o restaurante da sua família, o Helena's Corner, um legado deixado por seu avô, estava à beira da falência. As dívidas se acumulavam como pilhas de panquecas num domingo lotado, e o aluguel atrasado tirava seu sono todas as noites. O dinheiro de Ricardo seria a tábua de salvação que ela tanto precisava. Mas, por outro lado, casar com um estranho, um bilionário com fama de playboy, isso era um verdadeiro salto no escuro. E se ele fosse um maníaco? Ou pior, um chato insuportável? As revistas de fofoca não pintavam a melhor imagem dele, mas Helena sempre foi uma mulher de riscos calculados. Crescer em um restaurante ensinou a ela a lidar com imprevistos, clientes excêntricos, pedidos malucos, desafios culinários de última hora. Enquanto ponderava os prós e contras, Ricardo a observava atentamente, tentando decifrar cada expressão dela. Ele sabia que sua proposta era absurda, mas algo lhe dizia que Helena não era uma mulher comum. Ela tinha um brilho nos olhos, uma determinação que o fascinava. Por fim, Helena respirou fundo e sorriu de lado. 9 dias, né? Perguntou, com um olhar travesso. Ricardo assentiu, surpreso com a rapidez da resposta. E o que exatamente eu teria que fazer? Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e ousadia. Ricardo explicou os detalhes do acordo, a necessidade de convencer sua família e o advogado de que o casamento era real. Helena ouviu tudo com atenção, analisando cada palavra. Sabia que não seria fácil, mas a recompensa valia o risco. Então, estendeu a mão para ele e disse, com um sorriso decidido: eu aceito. Um aperto de mão selou o acordo. Um casamento de conveniência que prometia ser tudo, menos simples. Com o sim de Helena, a Operação Casamento Relâmpago foi colocada em ação.
Ricardo, com sua lista infinita de contatos, conseguiu organizar um casamento em tempo recorde. Em apenas 2 dias, uma cerimônia simples, mas elegante, foi preparada em uma charmosa capela com vista para o mar. O vestido, um modelo clássico com um toque moderno, escolhido a dedo por Ana, a fiel assistente de Ricardo, que, nesse momento, já parecia uma verdadeira fada madrinha. O grande dia chegou. Helena, ainda sem acreditar em tudo aquilo, caminhou até o altar com um sorriso nervoso nos lábios. Ricardo, impecável em seu terno, a esperava com uma mistura de ansiedade e curiosidade. A cerimônia foi rápida, mas emocionante. A troca de alianças veio acompanhada de votos improvisados, que soaram surpreendentemente convincentes. No final, um beijo rápido e um tanto desajeitado selou aquela união inesperada. Mas se engana quem pensa que a aventura acabou por aí. Logo depois do casamento, Ricardo e Helena embarcaram em uma lua de mel nada convencional. Esqueça praias paradisíacas e hotéis luxuosos. A avó de Ricardo, em toda sua excentricidade, havia deixado instruções muito específicas para a viagem, nada de mordomias. A ideia? Uma aventura de motorhome, percorrendo estradas alternativas e explorando lugares remotos. Dona Ofília queria ter certeza de que os dois realmente se conhecessem, longe dos holofotes e da correria da cidade. E assim, o improvável casal partiu para sua lua de mel sobre rodas. O motorhome, carinhosamente apelidado de Tartaruga por Helena, virou palco de momentos hilários e constrangedores. Imagine só, Ricardo, o bilionário acostumado ao luxo, tentando manobrar aquele trambolho em estradas estreitas e esburacadas, ou Helena, a garçonete destemida, ensinando ele a preparar um simples sanduíche na cozinha apertada do veículo. A lua de mel se transformou em um verdadeiro teste de adaptação. Eles tiveram que lidar com problemas mecânicos, acampamentos improvisados, chuveiros frios e, claro, a intimidade forçada de um espaço tão pequeno. Mas, no meio dos perrengues e das risadas, algo inesperado começou a acontecer. Ricardo e Helena estavam se conhecendo de verdade, descobrindo um no outro qualidades que jamais imaginaram. Se essa lua de mel fosse um reality show, seria uma mistura de sobrevivência com menos insetos e muito mais champanhe, graças ao cartão de crédito ilimitado de Ricardo, é claro. Mas, além de aprenderem a conviver um com o outro, eles tinham uma missão importante: convencer todo mundo de que aquele casamento era real. O primeiro grande teste foi a videochamada com o advogado da família, Dr. Fausto, um homem sério, desconfiado, com um olhar afiado e um bigode que parecia ter vida própria. Ricardo e Helena precisavam convencer ele de que estavam vivendo uma lua de mel apaixonada. O resultado? Carícias forçadas, risadas ensaiadas e juras de amor dignas de um Oscar. Se a atuação foi realmente convincente ou se Dr. Fausto estava ocupado demais admirando a paisagem ao fundo, ninguém sabe, mas ele encerrou a ligação satisfeito. Por enquanto. Mas os desafios estavam só começando. Durante a viagem, eles enfrentaram várias situações que colocaram à prova suas habilidades de improvisação. Em um pequeno restaurante de beira de estrada, foram abordados por uma senhora fofoqueira, que insistiu em saber tudo sobre a história de amor do casal. Helena, com sua espontaneidade, inventou uma narrativa romântica na hora, cheia de clichês, que deixou a senhora emocionada e com os olhos marejados. Em outro momento, no meio de um festival local, acabaram participando de um concurso de dança para casais. O problema? Ricardo tinha 2 pés esquerdos e pisou tanto no pé de Helena que ela quase desistiu da competição. Mas, no final, entre tropeços e risadas, conseguiram arrancar aplausos do público e ainda levaram para casa o troféu de casal mais divertido. A cada obstáculo superado, Ricardo e Helena se sentiam mais próximos. Aquela farsa de casamento começava a parecer muito real, e os sentimentos entre eles também. Enquanto a tartaruga devorava quilômetros de estrada, os dois se viam cada vez mais envolvidos nessa dança de emoções confusas. A convivência forçada dentro do motorhome, as refeições improvisadas e as horas intermináveis na estrada criaram uma intimidade inesperada. Ricardo, acostumado a uma vida de superficialidade e relacionamentos passageiros, se viu fascinado pela autenticidade de Helena. Ela não ligava para sua fortuna, seu status ou sua fama. Ela o tratava como um homem comum, com defeitos e qualidades, sem joguinhos, sem filtros.
e isso mexia com ele. Helena, por sua vez, começou a enxergar um lado de Ricardo que ninguém via. O suposto playboy arrogante da mídia era, na verdade, inteligente, divertido e até sensível. Ao lado dele, ela se sentia à vontade para ser quem realmente era, sem máscaras, sem medo. A cada dia que passava, a atração entre eles se tornava mais forte, mais difícil de ignorar. As experiências vividas na estrada criavam laços invisíveis, que nem mesmo eles sabiam como romper. No meio disso tudo, entre confusões e momentos inesperados, Ricardo e Helena descobriram algo que nenhum deles esperava. Talvez, só talvez, aquela farsa estivesse se tornando algo muito mais real do que imaginavam. Eles se apoiavam nos momentos difíceis e compartilhavam segredos sob o céu estrelado. Um olhar, um toque acidental, um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras. Pequenos gestos que falavam por si. Numa noite fria, acampados em uma clareira no meio da floresta, Ricardo e Helena estavam sentados perto da fogueira, observando as chamas dançarem no escuro. O silêncio entre eles não era estranho, pelo contrário, era confortável, quebrado apenas pelo som da lenha queimando e o canto dos grilos. Ricardo olhou para Helena, seus olhos refletindo o brilho do fogo. Sabe, Helena, ele começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu nunca pensei que diria isso, mas estou gostando da sua companhia. Helena sorriu, sentindo o coração disparar. Eu também, Ricardo, confessou, seus olhos brilhando como as estrelas no céu. Naquele momento, longe de tudo, eles se permitiram sentir. A farsa estava se tornando realidade, e o amor, como uma semente plantada na terra certa, começava a germinar. O que era para ser apenas um acordo agora parecia um conto de fadas moderno, com um príncipe charmoso, uma princesa guerreira e um motorhome mágico, que às vezes falhava, mas tudo bem. Entretanto, como toda boa história, um vilão estava prestes a aparecer para bagunçar tudo. Seu nome? Bernardo. O ex-namorado oportunista de Helena. O tipo de cara que fazia qualquer um se perguntar como alguém tão charmoso podia ser tão desprezível. Ele tinha um sorriso fácil, olhos sedutores e uma conversa afiada. Mas por trás da fachada de bom moço, escondia um coração frio e uma ambição sem limites. Helena havia se envolvido com ele no passado, mas logo percebeu que ele estava mais interessado no dinheiro dela do que nos seus sentimentos. Agora, como um fantasma do passado, Bernardo reapareceu no momento exato em que Helena começava a ser feliz com Ricardo. Ele descobriu sobre o casamento e, movido pela ganância, viu uma oportunidade perfeita para se aproveitar da situação. Ligou para Helena, fingindo preocupação. Queria saber como ela estava, se sentia saudades. Mas Helena, já calejada por suas mentiras, não caiu na armadilha. Só que Bernardo não era do tipo que desistia fácil. Ele sabia que o casamento dela com Ricardo era de conveniência e viu nisso a chance de se reaproximar, seduzi-la com promessas vazias e convencê-la a fugir com ele. Claro, levando uma boa parte da fortuna de Ricardo junto. E assim, Bernardo começou a arquitetar um plano maquiavélico para expor a farsa e criar uma crise que separaria Ricardo e Helena. Ele só não imaginava uma coisa. Ricardo e Helena não eram mais os mesmos de antes. E o que começou como um casamento falso agora tinha algo muito mais forte do que qualquer mentira. Os sentimentos entre Ricardo e Helena estavam se tornando reais. E juntos, eles seriam capazes de enfrentar qualquer obstáculo, até mesmo as armadilhas de um ex-namorado inescrupuloso. Bernardo, com seu jeito de vendedor de carro usado e a sutileza de um elefante em uma loja de porcelanas, decidiu que era a hora de agir. Ele encontrou Helena durante uma parada em uma cidadezinha charmosa, onde Ricardo havia saído para resolver um problema mecânico na tartaruga. Aproveitando um raro momento sozinha, Helena passeava pela praça principal, admirando as casinhas antigas e saboreando um sorvete de morango. E então, Bernardo surgiu do nada, como um daqueles personagens de desenho animado que brotam do chão, sorrindo de canto a canto e segurando um buquê de rosas vermelhas, provavelmente comprado no posto de gasolina mais próximo. Helena, que coincidência te encontrar aqui,
exclamou, fingindo surpresa. Helena, porém, não se deixou enganar nem por um segundo. Bernardo, o que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz carregada de desconfiança. Mas ele ignorou o tom frio dela e seguiu com seu teatrinho. Você está ainda mais linda, disse, tentando encará-la de um jeito intenso. Eu nunca te esqueci, sempre soube que fomos feitos um para o outro. Helena revirou os olhos, exausta das cantadas baratas dele. Bernardo, nós terminamos faz tempo. Caso você não tenha percebido, eu sou casada. Ela ergueu a mão, mostrando a aliança brilhando no dedo. Mas Bernardo não desistiu tão fácil. Ele sorriu de lado, seu olhar agora carregado de malícia. Eu sei de tudo, Helena, sei que esse casamento é uma farsa. A voz dele agora tinha um tom mais baixo, perigoso. Esse bilionário só quer te usar, ele não se importa com você. Ele suspirou, fingindo preocupação. Fuja comigo, nós podemos ser felizes de verdade, longe dessa mentira toda. E então, Bernardo começou a pintar um quadro perfeito, uma vida de luxo, viagens exóticas, compras sem fim. Por um breve segundo, Helena sentiu um pequeno conflito dentro de si. Afinal, seria mais fácil escapar de toda aquela confusão. Mas então, ela se lembrou de Ricardo. Dos momentos que passaram juntos. Dos sorrisos sinceros, das confidências na estrada, da conexão que crescia entre eles. E foi nesse instante que ela percebeu a verdade. Bernardo nunca foi sua melhor escolha. Bernardo só oferecia uma ilusão. Uma vida superficial, baseada em aparências e mentiras. Mas Helena não caiu nessa. Eu não acredito em você, disse, com firmeza, sua voz carregada de convicção. Eu confio no Ricardo, e estou feliz com ele. Bernardo, frustrado com a rejeição, tentou insistir. Mas Helena se manteve firme. Ela simplesmente se virou, deu as costas para ele e saiu dali. Seu coração batia acelerado, mas não de medo. Era ansiedade para voltar para a tartaruga e ver Ricardo novamente. Ela precisava contar a ele sobre esse encontro desagradável. Enquanto isso, Ricardo estava lutando contra outro tipo de problema. A tartaruga parecia ter desenvolvido uma personalidade própria e escolheu o pior momento possível para quebrar. Droga, resmungou, com as mãos sujas de graxa e a testa franzida. Ele soltou um suspiro cansado. Por que essas coisas nunca acontecem quando eu estou no meu jato particular? O tom irônico servia para aliviar a frustração, mas seu verdadeiro incômodo era outro. Helena. Ele tentou ligar para ela várias vezes, mas só caía na caixa postal. E então, a preocupação cresceu. Onde ela foi parar? Pensou, sentindo uma estranha ansiedade no peito. Ele sabia que Helena era forte e sabia se cuidar. Mas ainda assim, algo estava errado. Quando finalmente conseguiu falar com ela, notou um tom diferente em sua voz. Era uma mistura de aborrecimento e tristeza. E ao ouvir sobre o encontro com Bernardo, Ricardo sentiu o sangue ferver. Como aquele cínico teve a ousadia de importunar sua esposa? Seu primeiro instinto foi voltar para a cidade e dar uma lição naquele idiota. Mas havia algo mais incomodando Ricardo. Algo que ele não queria admitir. Ciúmes. A simples ideia de Helena com outro homem o irritava muito mais do que deveria. Ele tentou se convencer de que era apenas orgulho ferido. Afinal, Helena era sua esposa, mesmo que só no papel. Mas, no fundo, ele sabia que não era só isso. Aquela conversa bagunçou sua cabeça. Ricardo se pegou questionando seus próprios sentimentos, suas prioridades, sua vida inteira. Sempre fugiu de compromissos, relacionamentos sérios, qualquer tipo de vínculo. Mas agora, com Helena ao seu lado, tudo parecia diferente. Pela primeira vez, Ricardo percebeu uma verdade que jamais imaginou. Ele se importava com Helena, de verdade. Ricardo queria protegê-la, cuidar dela, fazê-la feliz. Queria que ela fosse sua, de verdade. Pela primeira vez na vida, sentiu medo de perder alguém. Na tartaruga, Helena sentia como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa emocional. O reencontro com Bernardo bagunçou sua cabeça. Por um lado, sentia imensa gratidão por Ricardo.
Ele lhe estendeu a mão quando ela mais precisava e, contra todas as expectativas, estava sendo um companheiro incrível nessa aventura maluca. Mas, por outro lado, as palavras venenosas de Bernardo deixaram uma dúvida em sua mente. Ricardo era realmente diferente dos outros homens ricos e poderosos que ela conhecia? O interesse dele era sincero ou ele só estava tirando vantagem da situação? A confiança que Helena começou a depositar em Ricardo agora parecia frágil, como um castelo de areia ameaçado pela maré. O silêncio pesava no ar. Ricardo dirigia calado. Helena observava a paisagem pela janela, perdida em pensamentos. Lembrava-se dos momentos que compartilharam. Os sorrisos. As conversas. Os olhares cúmplices. Era tudo fingimento? Ou havia algo real por trás desse jogo? A incerteza crescia dentro dela, como um cupim devorando lentamente uma estrutura sólida. Ela queria acreditar em Ricardo. Queria se entregar aos sentimentos que estavam nascendo. Mas o medo de ser enganada, de se magoar de novo, a impedia de confiar completamente. Sentia-se dividida. Como se estivesse em uma encruzilhada sem saber que caminho seguir. De um lado, gratidão e atração por Ricardo. Do outro, desconfiança e medo. Ela sabia que precisava enfrentar o passado. Precisava se libertar das inseguranças que Bernardo deixou. Só assim poderia seguir em frente. Só assim poderia ter um futuro com Ricardo. Se é que esse futuro ainda era possível. O silêncio dentro da tartaruga era sufocante. A única coisa que se ouvia era o zumbido monótono do motor. Os pensamentos deles giravam como um furacão. Ricardo sentia a distância entre os dois aumentar. Não podia deixar isso acontecer. Então, quebrou o silêncio. Helena, o que está acontecendo? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Helena continuou olhando para a estrada. Não sei, Ricardo, estou confusa. A resposta vaga só aumentou a ansiedade dele. É sobre Bernardo, sobre o nosso acordo, insistiu, sentindo o ciúme queimar ao dizer o nome do outro homem. Helena finalmente se virou para encará-lo. É sobre você, sobre mim, sobre tudo isso. As palavras dela foram como um estupim. O que começou como um simples desabafo logo se transformou em uma discussão acalorada. Como uma tempestade que surge do nada em um dia ensolarado. Ricardo, sentindo-se inseguro e ameaçado, não conseguiu segurar as palavras. O orgulho estava vencendo. Você está arrependida de ter se casado comigo? É isso? Ricardo questionou, sua voz carregada de amargura. Helena sentiu um aperto no peito. Não é isso, Ricardo, mas como posso confiar em você depois de tudo que Bernardo me disse? Como posso ter certeza de que você não está me usando? Deixou escapar, sua voz cheia de mágoa. A discussão escalou rapidamente. Acusações. Palavras ditas no calor do momento. Medos que nenhum dos dois queria admitir. Ricardo abriu o coração, revelando seus maiores receios, se apegar, perder sua liberdade, ser magoado de novo. Helena, por sua vez, expôs suas feridas, a dificuldade de confiar, o medo de ser abandonada, a dor do passado ainda tão presente. De repente, Helena perdeu a paciência. Parou a tartaruga bruscamente na beira da estrada deserta. Chega, Ricardo, exclamou, lágrimas nos olhos. Ela respirou fundo. Eu preciso de um tempo, preciso pensar. Então, saiu do trailer sem olhar para trás. Caminhou sem rumo pela estrada, deixando Ricardo sozinho, preso aos seus próprios pensamentos. Helena estava machucada. Cada passo que dava, sentia o peso da discussão. As palavras de Ricardo reabriam feridas que ela achava ter superado. A solidão da estrada refletia a confusão dentro dela. Lágrimas embaçavam sua visão. Ela se sentia perdida. Sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer. Enquanto isso, Ricardo continuava na tartaruga, imóvel. O arrependimento apertava seu peito como um nó. Ele deixou o orgulho e o medo falarem mais alto. Feriu a mulher que amava com palavras duras. E agora, tudo o que restava era o silêncio. A imagem de Helena indo embora não saía de sua cabeça. Os ombros caídos. O rosto molhado de lágrimas. Ele precisava fazer algo. Precisava correr atrás dela. Mas o medo de ser rejeitado. O medo de perdê-la para sempre.
Só que o amor verdadeiro nos dá forças para enfrentar qualquer obstáculo. Ricardo respirou fundo, ligou o motor da tartaruga e saiu em busca de Helena. Ele a encontrou, sentada à beira da estrada, abraçando os joelhos, olhando para o horizonte com um olhar perdido. Ao vê-lo se aproximar, Helena sentiu uma mistura de emoções: raiva, tristeza, saudade. Mas, acima de tudo, alívio. Ricardo se ajoelhou diante dela e pegou suas mãos. Me perdoa, Helena, sua voz embargada de emoção. Fui um idiota, deixei meus medos me cegarem. Ele engoliu em seco. Eu te amo, Helena, eu te amo de verdade. As palavras quebraram as últimas barreiras que restavam. Helena sentiu seu coração amolecer. Lágrimas escorriam por seu rosto. Então, o abraçou com força, sentindo o calor do corpo dele. A sinceridade no toque. Eu também te amo, Ricardo, confessou, a voz abafada pelo choro. Ali, no meio daquela estrada deserta, tudo fazia sentido. A estrada era deserta, mas Ricardo e Helena não estavam mais sozinhos. A cada resposta, a cada olhar trocado, Ricardo e Helena mostravam ainda mais a força de sua relação. Eles se entendiam com um simples sorriso. Completavam as frases um do outro. A sintonia entre os dois era indiscutível. Doutor Fausto, apesar de seu ceticismo, não podia ignorar o que estava diante de seus olhos. A conexão entre Ricardo e Helena era real. O amor que emanava deles não podia ser fingido. O advogado começou a questionar se não estava sendo injusto, deixando suas próprias crenças influenciarem seu julgamento. No final do encontro, visivelmente abalado, Dr. Fausto se despediu do casal com um aceno de cabeça e um olhar pensativo. Ele precisava de tempo. Tempo para refletir sobre tudo o que havia visto e ouvido. Tempo para reavaliar suas conclusões e tomar uma decisão justa. O destino de Ricardo e Helena estava em suas mãos. O último dia do prazo. O tempo passa rápido quando se está apaixonado. Os 9 dias que pareciam uma eternidade no começo, passaram num piscar de olhos. E agora, o último dia do prazo havia chegado. Com ele, vieram a ansiedade e a expectativa. De volta à mansão da família Almeida após a intensa lua de mel, Ricardo e Helena se preparavam para o confronto final com o Dr. Fausto. Sabiam que o advogado ainda tinha dúvidas. E que seu futuro juntos dependia daquela conversa. Mas algo tinha mudado. A aventura que viveram, os desafios que superaram, os sentimentos que compartilharam. Tudo isso fortaleceu o vínculo entre eles de um jeito que nem o advogado mais cético poderia negar. O que realmente importa, no luxuoso quarto da mansão, Ricardo se preparava para o encontro. Mas sua mente estava longe de documentos e heranças. Ele só conseguia pensar em Helena. No seu sorriso, na sua força, no jeito que ela fazia seu coração bater mais rápido. Ele estava perdidamente apaixonado. E não conseguia mais imaginar a vida sem ela. No quarto de hóspedes, Helena sentia o mesmo. Pensava em Ricardo. Na sua generosidade, inteligência, no jeito que ele a fazia se sentir amada e protegida. Ela sabia. Ele era o homem que sempre sonhou. E não queria perdê-lo por nada neste mundo. A revelação, diante de Dr. Fausto e de toda a família Almeida, Ricardo e Helena surpreenderam a todos. Eles anunciaram que, apesar de o casamento ter começado como um acordo, eles realmente haviam se apaixonado. E queriam continuar casados. Não por interesse. Não por obrigação. Mas por amor verdadeiro. A revelação causou um misto de choque e emoção entre os presentes. E Dr. Fausto, que tanto duvidou desse amor, agora precisava decidir se acreditava nele. O reconhecimento do amor verdadeiro. Dr. Fausto, finalmente convencido da sinceridade dos sentimentos de Ricardo e Helena, sorriu e deu sua bênção ao casal. A família Almeida, que antes duvidava desse amor, se rendeu à verdade. Em meio a abraços, alegria e emoção, eles acolheram Ricardo e Helena de coração aberto. De mãos dadas, o casal selou seu amor com um beijo apaixonado. Aplausos, lágrimas de felicidade. Eles haviam superado tudo. Todos os desafios, todos os obstáculos. E provaram que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Uma nova história começa,
Após a emocionante aceitação da família, Ricardo e Helena se sentiram mais leves do que nunca. Era como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. O casamento que começou como um acordo se transformou em uma verdadeira história de amor. Agora, eles estavam prontos para um novo começo. Para celebrar essa vitória, Ricardo preparou uma festa surpresa para Helena. Nos jardins da mansão, luzes brilhavam entre as árvores. A música ao vivo enchia o ar com melodias românticas. Um banquete delicioso aguardava os convidados. Amigos, familiares e até Dr. Fausto, com um raro sorriso no rosto, estavam lá para celebrar a união do casal. Helena, radiante em um vestido deslumbrante escolhido por Ana, dançou com Ricardo sob o céu estrelado. Eles trocaram votos de amor. Fizeram planos para o futuro. E entenderam que, a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Um futuro juntos, Ricardo e Helena decidiram começar uma nova vida longe dos holofotes. Se mudaram para uma casa aconchegante, onde poderiam viver com mais tranquilidade. Queriam construir um lar cheio de amor, risadas e companheirismo. Ricardo, que antes era um bilionário solitário e avesso a compromissos, se tornou um marido dedicado e apaixonado. Ele vivia procurando maneiras de surpreender e encantar Helena. E ela, por sua vez, floresceu ao lado dele. Descobriu uma força e uma confiança que nem sabia que possuía. Juntos, estavam prontos para escrever um novo capítulo de sua história. A vida após o sim, Ricardo e Helena enfrentaram juntos os desafios do casamento, compartilhando alegrias e tristezas, sonhos e conquistas. Com o tempo, aprenderam que diálogo, respeito e compreensão são essenciais para um relacionamento forte. Mas, como em qualquer casamento, nem tudo foi um conto de fadas. Eles tiveram que lidar com as diferenças do dia a dia, aprender a conciliar opiniões, rotinas e a busca pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ricardo, acostumado a uma vida corrida e cheia de compromissos, precisou se adaptar. Ele aprendeu a dividir melhor seu tempo entre o trabalho e sua nova vida ao lado de Helena. Descobriu o prazer das pequenas coisas, como ter alguém para conversar ao fim do dia, compartilhar alegrias e preocupações. Helena, sempre ao seu lado, o incentivou a buscar mais do que apenas o sucesso nos negócios. Com o apoio dela, Ricardo passou a se envolver em projetos sociais, ajudando na educação e no desenvolvimento comunitário. Além disso, descobriu uma nova paixão, a fotografia. Registrar o mundo pelas lentes da câmera trouxe um novo significado para sua vida. Sonhos que se tornam realidade, mas Helena também não deixou seus sonhos para trás. Com o apoio de Ricardo, ela reabriu o restaurante da família, o Helena's Corner, que logo se tornou um sucesso. Cada prato que saía de sua cozinha carregava seu amor e criatividade, conquistando até os paladares mais exigentes. E assim, juntos, eles encontraram o equilíbrio entre suas vidas pessoais e profissionais. Se apoiaram, comemoraram cada conquista e foram construindo um futuro sólido lado a lado. Provaram que o amor e a parceria são os verdadeiros ingredientes para uma vida plena e feliz. E assim terminamos. Ou será que não? Essa foi a emocionante jornada de Ricardo e Helena. Uma história que nos mostrou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. E que, quando verdadeiro, ele supera qualquer obstáculo. Mas não pense que as histórias acabam por aqui. Se você se emocionou com essa trama, prepare-se para muitas outras aventuras, romances e reviravoltas. Fique ligado no canal para não perder nada. E aí, o que achou do final dessa história? Qual parte mais te surpreendeu? E que tipo de história você quer ver por aqui? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade.